Meus irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, abram as Bíblias comigo, no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo 33. Nós iremos ler alguns versículos da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Êxodo, capítulo 33. Se você achou, me confirme dizendo amém. O verso primeiro nos diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Versículo de número 13. Por isso agora rogo-te, se encontrei graças aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E ele disse: Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe: Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Amém? Podeis sentar. A partir desse texto que nós acabamos de ler, o Espírito Santo ministrou algumas verdades ao meu coração, que eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor com toda fidelidade. A partir dessa narrativa de Moisés, o Espírito Santo me levou a entender que a presença de Deus, ela nos garante a aprovação e que a rebeldia nos afasta da presença de Deus. Mas, além de tudo, o que eu gostaria de ministrar nessa noite é o fato de precisarmos entender que não podemos nos acostumar com a ausência de Deus. E eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já sentimos algum vazio, já sentimos alguma frieza, já sentimos algum momento de ausência de Deus, embora Ele não esteja ausente, porque a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. Mas eu acredito que todos nós já passamos por alguma fase da vida onde a gente se sente frio, vazio ou distante. E às vezes esse sentimento passa depressa, às vezes esse sentimento passa rápido, mas outras vezes perdura. E o que nós não podemos é nos acostumar com a ausência de Deus, nos acostumar com esse sentimento de distância, nos acostumar com essa sensação de que Deus está distante e está tudo bem. Se eu sinto que Deus está distante, se eu não tenho sentido a presença de Deus, se eu tenho sentido a ausência do Espírito Santo, algo de errado está acontecendo. E eu preciso me mover em direção a isso. Eu preciso me mover contra esses sentimentos. Eu preciso tomar uma atitude e uma postura diante desta sensação que estou sentindo. Então, o Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite para dizer que nós não podemos nos acostumar com a ausência de Deus, com a ausência da presença de Deus. Ainda que seja por alguns momentos, precisamos lutar contra estes sentimentos, que muitas vezes são setas inflamadas do maligno, para nos afastar aos poucos do Senhor. Se nós alimentamos esse sentimento, se nós achamos que é comum passar um tempo sem sentir a presença de Deus, isso pode se tornar uma brecha para Satanás atuar na nossa mente. Isso pode se tornar uma brecha para Satanás atuar na nossa vida espiritual. Então, não podemos nos acostumar com a ausência de Deus. E Moisés é este exemplo de homem, de líder e de servo de Deus, que não se conformou em saber que a presença de Deus não iria adiante dele. Moisés é este homem que, quando Deus disse que a presença dele não iria adiante do povo,
Moisés não se conformou. Moisés não aceitou. Moisés não achou que estava tudo bem. Ainda que Deus dissesse que um anjo iria adiante do povo, que um anjo iria adiante de Moisés, mas ele disse não. Eu não quero um anjo adiante do teu povo, eu quero o Senhor conosco. Esse é o nosso diferencial. Deus está conosco. Se Ele não estiver conosco, nada fluirá. Se Ele não estiver conosco, a nossa vida espiritual não vai progredir. Se o Senhor não estiver conosco, a gente não vai crescer, a gente não vai avançar, a gente não chega à terra prometida, porque anjos não abrem o caminho para Canaã, mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e é dele que precisamos. Então, no diálogo de Deus com Moisés, Deus fala para Moisés que não vai adiante do povo a partir daquele momento. E por que isso aconteceu? Porque no capítulo anterior, o povo havia se prostrado diante de um bezerro de ouro. O povo havia caído na idolatria. O povo caiu na audácia de dizer que aquele bezerro havia tirado Israel do Egito. Então perceba que aquele povo havia cometido um grande pecado, um pecado de distanciamento da vontade de Deus, um pecado de distanciamento da presença de Deus. E quando Moisés desce do Monte Sinai e encontra o povo de Israel em pecado, em idolatria, em prostituição, ele quebra as tábuas da lei que havia acabado de receber e promulga uma sentença de morte no meio do povo. Depois desse processo de purificação que aconteceu no capítulo 32, agora, no capítulo de número 33, Deus está dizendo a Moisés que eles vão continuar a peregrinação, porque eles haviam parado no Monte Sinai para receber a lei do Senhor. Só que nesta pausa, eles caíram no pecado. Preste atenção nisso. Nesta pausa, eles caíram no pecado. É perigoso pausar. Às vezes é perigoso pausar. Aquela pausa era necessária. Todavia, sem vigilância, a pausa pode ser uma queda. A pausa pode deixar de ser uma pausa para ser uma barata brusca, para ser uma estagnação. E o povo havia pausado o trajeto até Canaã para receber a lei do Senhor ali no Monte Sinai. Só que durante aquela pausa houve uma queda por falta de vigilância. A gente costuma ouvir no meio do povo de Deus que crente só descansa no céu. Mas esse descanso de que nós falamos não é um descanso físico, porque a nossa carne precisa de descanso. Se não precisasse de descanso, Deus não teria criado descanso. Se não precisasse de descanso, você não se teria sono, muito menos cansaço. Mas o nosso corpo precisa de descanso. Todavia, o nosso espírito deve estar sempre atento. O nosso espírito deve estar sempre vigilante. Ainda que você descanse, ainda que você durma, ainda que você tire férias, ainda que você tenha uma pausa, essa pausa não pode ser espiritual. O nosso espírito só descansará no céu, mas o nosso corpo precisa de descanso na terra. Então nós precisamos vigiar as pausas que acontecem no caminho, porque a pausa ela pode ser do corpo, mas jamais do nosso espírito. O espírito quente não descansa. Jesus disse, o espírito deve estar pronto, porque a nossa carne é frágil, a nossa carne é fraca, mas o nosso espírito precisa estar atento, o nosso espírito precisa estar vigilante. E por causa da falta de vigilância, o povo caiu em pecado ali no deserto. E por causa desse pecado, Deus está dizendo a Moisés que eles vão continuar a peregrinação no deserto, que eles vão continuar a caminhada até Canaã, mas que a presença de Deus não irá adiante deles. Eles vão continuar a caminhada, mas sem a presença de Deus para nos guiar. Mas em sua misericórdia, Deus ainda diz assim, eu vou enviar um anjo adiante de vós. Só que entenda, Moisés não se conformou
com a proposta dada pelo Senhor. Ele entende que Israel pecou. Ele entende a fragilidade de Israel. Mas diante da proposta de Deus de não ir adiante do povo, Moisés protesta. Moisés contesta. Moisés se sente à vontade para dizer a Deus: ei, Pai, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque Moisés entendia que a presença de Deus é primordial no projeto. Moisés entendia que a presença de Deus era primordial até chegar em Canaã. Então, diante disso, o Espírito Santo ministrou 3 verdades ao meu coração. E a primeira verdade é que a rebeldia nos afasta da presença de Deus. Não se engane, crente rebelde não sente a presença de Deus. O arrepio que ele sente é da carne. O arrepio que ele sente é emocional. O arrepio que ele sente é do fundo musical. Porque a rebeldia afasta a presença de Deus. Deus disse a Moisés: por causa deste povo obstinado, eu não irei diante de vós. Esse povo é obstinado, esse povo é dura serviço, esse povo rapaz, a minha presença não compactua com rebeldia. Só que tem muito crente rebelde achando que a presença de Deus vai adiante dele. Tem muito crente rebelde achando que Deus está com ele. E qual é a característica da rebeldia? O pecado. Qual é a característica da rebeldia? Tudo aquilo que nos afasta da vontade de Deus. E a rebeldia ela é caracterizada por uma insistência naquilo que Deus já disse não. Então perceba que o povo está em rebeldia. O povo é duro. Por quê? Porque não foi só pelo bezerro de ouro que Deus negou a sua presença. Não foi só por causa do episódio do bezerro de ouro que Deus negou a sua presença. Foi por causa das murmurações. Foi por causa da saudade do Egito. Foi por causa da murmuração lá, nas águas que estavam amargas, no meio do trajeto. E isso é rebeldia. Uma coisa é errar uma vez, outra coisa é persistir no erro. E Deus está dizendo, durante todo o trajeto de Israel até aqui, o povo murmurou demais, o povo sentiu saudade do Egito, o povo levou para o deserto, muita rebeldia, não era pivote isolado, era uma insistência no erro. E Deus estava dizendo assim, a minha presença não vai adiante dos rebeldes, a minha presença não acompanha quem insiste no pecado. Onde há rebeldia não tem presença de Deus. Note-se isso. Onde há rebeldia não tem presença de Deus. Talvez a criança espiritual que a gente sente é por causa de uma insistência naquilo que Deus já disse não. Mas esse não te anda tanto que ele te trouxe aqui para te dizer que Deus tem a oportunidade de caminhar na minha presença. Às vezes a gente está sem sentir a presença de Deus. Às vezes a gente sente Deus distante. Às vezes a gente não tem forças para orar. Motivos são diversos, mas Deus pode ser a nossa insistência naquilo que Deus já disse não. E se Deus já disse não, não insiste. Se não é a vontade de Deus, não insiste. Não há muita, nenhuma seta do maligno, porque isso afetará a presença de Deus de você. Eu quero que nesse momento você reflita. Eu não é que tem feito você se sentir vazio. O que é que tem feito você se sentir distante? Será que é Deus que está distante? Eu percebendo que não é isso assento perto, mas muitas vezes nós que distanciamos dele. Primeira verdade, a rebeldia afasta a presença de Deus. Então, se você não quer perder essa presença, se você não quer perder a comunhão com Deus, se você não quer se sentir vazio, se você está inconformado com a ausência e a distância de Deus, primeiro passo, não permitir que a rebeldia faça parte da sua caminhada com Deus. A segunda verdade é que a presença de Deus demonstra aprovação.
Porque ele está dizendo assim, por causa da rebeldia do povo, eu não vou no meio deles. Ou seja, diga comigo, a rebeldia... Não tenha medo não, você não é rebelde não. Vamos lá? Diga assim, a rebeldia me afasta da presença de Deus. Só que, quando Moisés intercede pelo povo, ele fala para Deus que a presença dele é a marca da aprovação do povo. É a marca do povo de Israel. No versículo de número 16 do capítulo 33, Moisés está dizendo assim ao Senhor: pois como poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Olha o que Moisés está perguntando. Como é que eu sei que o Senhor nos aprova se o Senhor não estiver conosco? Como é que alcançaremos o teu favor? Aí ele diz, será que não é o fato de andares conosco? Preste atenção. Deus está dizendo que não vai adiante do povo. Aí Moisés questiona. Moisés não se conforma. Moisés não aceita a ausência de Deus. Aí ele diz assim, porque não é o fato de andares conosco que nos faz separados de todo o restante do povo da terra. Ou seja, a presença de Deus faz distinção. A presença de Deus faz separação. A presença de Deus faz a diferença. É por isso que eu digo que quem é rebelde não tem presença. No máximo tem emocionalismo. Mas quando nós temos que na presença de Deus pelo separado, ele é distinto. Ele fala aos outros. A presença de Deus demonstra a sua adoração. Quando alguém está na rebeldia, Deus se afasta. Mas quando alguém está sendo na vontade de Deus, a presença de Deus está adiante. Quando alguém está na presença de Deus, demonstra a adoração de Deus. Ele está dizendo assim, Deus, a gente só é diferente porque a fantasia está com a gente. Todos os povos da terra andam com deuses estranhos que não existem. Mas o fato de nós andarmos contigo demonstra que nós somos diferentes na terra. A segunda verdade é que a presença de Deus nos aprova. A presença de Deus nos separa. A presença de Deus nos faz um povo diferente. A presença de Deus nos faz um povo distinto na terra. O diferencial do povo de Deus não é a roupa cara que veste. O diferencial do povo de Deus não é andar na moda. O diferencial do povo de Deus não é ser descolado. O diferencial do povo de Deus não é ter dinheiro, não é ter nome, não é ter título, não é ter cargo. O diferencial do povo de Deus é ter a presença de Deus. Porque quando temos a presença de Deus, por último nós fechamos o bom perfume de Cristo. Quem tem a presença de Deus não arranca cheiro no bezerro. Quem tem a presença de Deus na reta de baixo de Jesus. Quem tem a presença de Deus somos um semblante diferente. Quem tem a presença de Deus tem um olhar diferente, tem uma atitude diferente. Deus está dizendo aqui para nós, não adianta-nos. Não adianta-nos ter apenas um jeito de crente. Não adianta-nos ter apenas um título de crente. Nós precisamos ter a presença de Deus. Esse é o nosso diferencial. A presença de Deus nos separa dos outros povos. A marca da presença de Deus faz você diferente. A marca da presença de Deus torna você uma mulher diferente. Torna você um jovem diferente. Torna você um homem diferente. É a presença de Deus que separa você dos outros povos. A terceira verdade que esse diálogo com Moisés e o Senhor nos revela é que nós não podemos nos acostumar com a ausência
do Senhor. Nós já vimos que a rebeldia nos afasta da presença. E nós já vimos também que estar no centro da vontade de Deus nos separa deste mundo e nos garante a presença do Senhor. Mas agora, a gente vai entender por que nós não podemos nos acostumar com a ausência do Senhor. Eu já falei na introdução dessa mensagem que muita gente acha normal passar dias sem sentir a presença de Deus. E quando nós nos acostumamos com isso, é brecha para que caiamos em frieza espiritual. É brecha para que caiamos em morte espiritual. No versículo 5 do capítulo 33, está escrito assim: porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Quando Deus disse a Moisés que não iria adiante do povo, primeiro, Moisés não se conformou. Moisés não aceitou. Moisés questionou e ainda insistiu para que a presença de Deus fosse adiante do povo. Agora, Deus está fazendo um pedido ao povo. Está dizendo assim: tirem as suas joias para que eu veja o que vou fazer a partir de agora com vocês. Na mesma hora, o povo não hesitou. O povo não pensou duas vezes. Ninguém questionou. Porque a presença de Deus valia mais do que as joias. A presença de Deus valia mais do que os brincos. A presença de Deus valia mais do que os colares, as pulseiras. A presença de Deus era mais importante do que o ouro e do que a prata. Quando aquele povo tira as joias de si, eles estavam dizendo assim: Deus, nós entendemos que a tua presença vale muito mais. Se para o Senhor ir adiante de nós, a gente tem que se despedir de todos esses atavios, eu aceito. Eu não estou falando aqui de nenhum uso e costume, eu estou falando do que está escrito na Bíblia. Que o povo, ao tirar as joias, estava dizendo uma mensagem. Estava declarando algo para o Senhor. Eles estavam declarando assim: a tua presença é mais importante do que o ouro e a prata. A tua presença é mais importante do que tudo nessa terra. Porque tem gente que gosta de sentir a presença por causa de uma porta, uma porta. Tem gente que deixa de chorar no túmulo, na pilastra, no morar. Tem gente que deixa de sentir a presença de Deus por causa de uma roupa, por causa de um costume. Esses dias, nós estávamos almoçando com um rapaz que é funcionário da empresa onde nós trabalhamos. E ele disse assim: eu estou afastado e eu não vou para a igreja porque eu não gosto de usar sapato. Eu passei muitos anos no exército e era bota o dia inteiro, era bota o tempo todo, e eu não gosto de ir para a igreja porque eu gosto de usar sandália quando eu saio do meu trabalho. Aí nós dissemos assim: isso se chama pretexto. Porque quem ama a presença de Deus, quem entende o valor da presença de Deus, não é sapato, não é bota, não é roupa, não é joia, não é acessório, nada é impossível para buscar ele, nada é impossível para buscar ele. Eu não sei o que tem se constituído como um empecilho para buscar, mas eu acredito no nome de Deus vai viver. A presença de Deus vale muito mais, vale mais do que joia, vale mais do que roupa, vale mais do que o ouro, do que a prata dessa terra. Arranque tudo aquilo que já te afastou de sentir a presença de Deus. Era a Shuri de Candará.
O que é que tem te impedido de sentir Jesus? É o pecado? É o julgamento? São as críticas? São os olhares? É o medo? É a vergonha? O que é que tem se constituído como um empecilho para que Deus vá diante de você? Para que Deus se manifeste de forma real? Para que Deus se manifeste de forma sobrenatural? O que é que tem impedido você sentir Deus mais de perto? O que é que tem impedido você de sentir experiências mais profundas? O Senhor não quer que você ande morando. Se você está morando, o Senhor está atrás de você. O que é que tem se constituído como um empecilho para você não acessar camadas mais profundas e espirituais? O que é que tem deixado você no deserto? Deus não quer que você permaneça no deserto. Deus não quer que você permaneça no deserto, no sofrente, na dificuldade, na prova, na luta, não. Ele quer te levar para a zona 1. Ele quer te levar em lugares de bênção que não é retidão. Ele quer levar você em direções mais profundas. Ele quer levar você no céu. Não adianta viver nessa terra. E no final das contas, não ter Jesus no céu. A nossa vida aqui na terra é passageira. O nosso destino final é a eternidade. O que é que tem impedido você de acessar camadas mais profundas de espiritualidade? Tem gente que não consegue acessar a presença de Deus por causa do pecado. O pecado fica corroendo dentro de si. E ele não consegue acessar a presença de Deus. Se o teu problema é o pecado, eu tenho uma boa notícia para você. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário para te libertar de todo o peso do pecado, para te perdoar, para te dar novas chances, para te dar novas oportunidades, para fazer você esquecer seu passado e te dar uma nova história diante de Deus. Se o que faz você não acessar mais profundidade espiritual é a vergonha, o Espírito Santo nos diz em sua palavra que ele não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia. O Espírito Santo que habita dentro de você é corajoso. Deixe ele fluir. Raquel, mas tem os olhares. É por isso que eu não acesso a profundidade da presença de Deus. Porque tem gente olhando o tempo todo. Porque tem gente julgando o tempo todo. O Espírito Santo está dizendo: desse gente que lavou as glórias no deserto, há um outro de ele por causa da presença de Deus. O Espírito Santo está dizendo: abandone esses olhares ignorantes, julgamentos, ignorantes, críticos, ignorantes que está no seu lado se for preciso, mas não deixe de acessar a profundidade da presença de Deus. Rafael, o problema não é o olhar dos outros, são os meus olhares, eu sou muito crítico. Tem gente que é assim. Ele vem para a igreja, aí fica olhando o conjunto cantando, errou. Aí vem a cantora que não trouxe o cabo, meu Deus, que negligência. Né? Aí vem o pastor falando alguma coisa, não concordo. Aí vem alguma coisa que não gosta no culto, critica. Tudo isso só nos afasta da presença de Deus. Tudo isso só cria barreiras.
Mas o Espírito Santo está dizendo: abandona essa criticidade. Abandona esses olhares. Abandona essa vergonha. Tira essas joias. Tira o que for preciso para acessar a presença de Deus. A presença de Deus é maior que a tua vergonha. A presença de Deus é maior que a tua timidez. A presença de Deus é maior que o teu pecado. Ai, meu Deus do céu, a presença de Deus é maior que o teu julgamento. A presença de Deus é maior que as tuas críticas. A presença de Deus, quando ela chega, ela manda embora todo medo, toda timidez, todo pecado. Ela manda embora tudo. E ela prevalece. Deus está dizendo: tire a joia, tire o tecido, tire o que não é filho, porque eu quero ir adiante de nós. Eu quero abrir o caminho no deserto. Eu quero fazer sobretudo esse deserto. Eu quero te mostrar o povo de Deus. Não se acostume com a ausência de Deus. Não se acostume com a ausência de Deus. Se incomode. Faça como Moisés. Deus não dá. Sem a tua presença não dá. Deus, vem aqui. Eu não tenho forças para olhar. Deus, vem aqui. Eu estou sem força para ler a tua palavra. Deus, vem aqui, a vida está tão corrida que eu estou sem tempo para sentar e ter um tempo a sós contigo. Deus, vem aqui, eu já não sinto mais desejo. Deus, vem aqui, faz tempo que eu não falei em línguas estranhas. Deus, vem aqui, faz tempo que eu senti a tua presença. Deus, vem aqui, faz tempo que o Senhor falou comigo e eu não me conformo, eu não aceito. Eu quero a tua presença diante de mim. Ainda que você não sinta nada. Porque a presença de Deus não é apenas uma sensação. É uma questão de fé. Eu sei que Ele está presente. Ainda que eu não sinta, eu sei. Ainda que eu anteceda, eu sei. Ainda que eu não veja, eu sei que Ele está presente. A vida cristã é resumir as sensações. Porque se fosse assim, quando nós não sentimos, significaria que Deus não estaria. Mas o Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, lá Ele está. E se eu fizer no Sheol a minha cama, lá Ele está também. Se as trevas me cobrirem, o Senhor está lá. Se eu for pelo mais profundo dos mares, lá o Senhor está também. Ele virou Shurikandarabaya. Eu soube que Ele está presente. Ainda que eu não sinta um arrepio, ainda que eu não sinta uma emoção, a palavra dele diz que Ele está em todos os lugares, então eu sei que Ele está. A fé sente, a fé sabe, você sabe que Deus está presente aqui neste lugar, porque Ele está em todos os lugares, então fica não me deixe cair nesse mundo sem tua presença. Não me deixe cair nesse sem a tua presença. Não me deixe começar esta semana sem a tua presença. Sem a tua presença, no momento errado, hoje, eu só saio daqui com a tua presença. E que te dar nesta noite, tem renovo de Deus sobre esta casa, tem presença de Deus sobre este lugar. Se existe alguém na vontade do Evangelho, o Espírito Santo te chama para reconciliação. Se existe alguém morto espiritualmente, põe aí a mão de oração e o Senhor irá te renovar.
Não aceite viver sem a presença de Deus. Não se acostume sem a presença de Deus. Não ache normal essa frieza. Não ache normal essa apatia. Diga, Deus, eu preciso de ti. Socorre-me. Veravacaio, Yahayashua. Espírito Santo de Deus está aqui a tua igreja nesta noite. Deus, Satanás tem investido todos os dias para nos afastar da tua presença. Quem está no mundo já é do maligno, mas este povo diariamente é tentado. Este povo diariamente é acampado. Esse povo diariamente é cercado por Satanás. Mas a culpa não é que ele anda ao nosso dedo. O sino como eu buscava quem possa dragar. Mas eu te peço, meu seja um mano de fogo ao nosso redor. Protege a tua igreja, meu Deus, das astutas ciladas do maligno. Eu te peço, Espírito Santo, levanta nesta noite uma juventude forte, uma juventude que há a sua presença. Eu ia pedir para vocês que aqui na frente, mas para não atrapalhar, fica aí mesmo. Toque o seu joelho em nome de Jesus na cidade. Toque o seu joelho, aí onde você está, toque o seu joelho. O Espírito Santo está chamando vocês para um compromisso maior. O Espírito Santo está chamando vocês para a responsabilidade espiritual. Se vocês não querem morrer no deserto, clame a presença de Deus aí agora. Vocês não vieram aqui passear. Vocês não vieram aqui se encontrar. Vocês não vieram aqui porque não tinha uma revelação melhor. Vocês vieram porque o Espírito Santo trouxe para marcar-nos com a presença, para marcar-nos com o poder da presença de Deus. Eu ordeno agora na autoridade do nome de Jesus que toda privada espiritual bata em retirada agora. Que todo amor pelo pecado seja substituído pelo amor da presença de Deus. Eu ordeno agora na autoridade do nome de Jesus que o espírito de morte vá embora. Aquece essa juventude agora, Jesus. Aquece essa juventude agora, Jesus. Como fogo na tua presença, como calor na tua presença, renova, batiza quem não for batizado, enche o teu Espírito Santo. Quem não falar de línguas estranhas, que comece a falar. Que todo espírito de timidez seja anulado agora. Que toda existência do inferno contra essa juventude seja dissipada. Promete Jesus. Promete Jesus. E enche na tua presença. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Será que você pode escutar a presença de Deus que está nesse lugar? Desfrute da presença de Deus que está nesse lugar. Desfrute da presença de Deus que está nesse lugar. Talvez você ia começar essa semana agora no estresse, na perturbação, mas o Senhor trouxe nesta noite para receber presença, para receber renovo, para ser aquecido na nuvem e na coluna de fogo que está diante de ti.
Renova a tua igreja, Espírito Santo. Renova a tua igreja, Espírito Santo. Não nos deixe achar normal a frieza, Jesus. Não nos deixe achar normal a apatia, Jesus. Levanta uma geração de inconformados com a tua ausência. Levanta uma geração de inconformados com este mundo. Levanta uma geração nesta noite que ama a tua presença, que vigia para não perder a presença. Levanta uma geração vigilante nesta noite, Jesus. Levanta uma igreja que vigia para não perder a tua presença. Nos ajude, Senhor, a vigiar. Nos ajude, Senhor, a estar atentos. Nos ajude, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.